Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Eu quero deixar uma palavra de Deus para o seu coração. Livro de Jó, capítulo 1, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: Na terra de Uz, morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto, temia a Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas, e era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois e 500 jumentas. Tinha também um grande número de escravos. Enfim, Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. Agora presta atenção nesse versículo, o verso de número 4. Os filhos de Jó iam às casas um dos outros, davam banquetes, cada um por sua vez, e as 3 irmãs eram sempre convidadas para estes comes e bebes. Quando terminava uma rodada de banquetes, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios em favor de cada um de seus filhos, para purificá-los. Jó sempre fazia isso porque pensava que um dos filhos poderia ter pecado, ofendendo a Deus e em pensamento. Aleluia. Aí lá no capítulo 3, vai dizer assim, capítulo 3, verso 24, 25 e 26. Em vez de comer, eu choro, e os meus gemidos se derramam como água. Aquilo que eu temia foi o que aconteceu, e o que mais me dava medo me atingiu. Não tenho paz, nem descanso, nem sossego. Só tenho agitação. Aleluia. Meus irmãos, a tradução a qual eu estou lendo aqui para você é na tradução Nova Linguagem de hoje. Uma tradução bastante coerente com a nossa gramática nessa época, porque a Bíblia ela foi escrita em outras épocas, com diferente cultura, costumes e por aí vai. E essa tradução aqui ela é bastante interessante para a nossa vida, mas não vem ao caso, porque quero deixar uma palavra para o seu coração que falou muito comigo, profundamente comigo. Aqui a palavra do Senhor vai nos contar que Jó era um homem íntegro, um homem reto, justo, o homem que temia Deus e também se afastava do mal. Um homem que tinha a sua vida focada em Deus. O que me chama a atenção aqui, quando nós estávamos lendo, aquele verso que eu disse para você aí do lado, prestar atenção, no verso de número 4, aonde Jó estava falando dos teus filhos. E o interessante nesse verso de número 4 é que todas as vezes que Jó reunia com seus filhos para eles comer e beber, festejar, Jó tinha um medo em seu coração, aonde ele, todas as vezes que terminava a festança, Jó oferecia sacrifícios a Deus pelos seus filhos, porque pensava que os seus filhos tivessem pecado contra Deus. Porque na cabeça de Jó, se os filhos dele pecassem contra Deus, teriam consequências às vezes que viria através de uma doença ou até através de uma morte. O interessante é notar que Jó, depois deste capítulo 1, no capítulo de número 2, a palavra do Senhor nos relatar que Jó, ele começa a passar por uma grande provação de Deus. Lembre-se, uma grande provação de Deus. Por quê? Satanás que se apresentou perante Deus para uma reunião. E não foi Satanás que primeiramente falou sobre Jó, e sim foi Deus. Deus dirigiu a palavra a Satanás dizendo para ele: você está observando, você está vendo, você está enxergando o meu servo Jó, um homem íntegro, um homem reto, um homem justo, um homem
que teme a mim, um homem que se afasta do mal. O próprio Deus testificou sobre a vida de Jó. Mas o que me chama a atenção é que no verso, aleluia, no capítulo de número 2, aleluia, no capítulo de número 1, perdão, no verso de número 18, olha o que a palavra do Senhor vai nos dizer. Enquanto este ainda estava falando, chegou mais um que disse a Jó, ou seja, Jó, no capítulo de número 1, aleluia, no verso de número 13, aleluia, glória a Deus, Jó perde, no capítulo de número 1, no verso de número 13, 14, Jó perde os seus camelos. No verso de número 16, Jó perde as ovelhas e os pastores que cuidavam das ovelhas. No verso de número 18, Jó, ele perde mais camelos, porque foram roubados. Aí, no verso de número 18, vai dizer assim: enquanto este ainda estava falando, chegou mais um que disse a Jó. Os seus filhos e as suas filhas estavam no meio de um banquete, na casa do seu filho mais velho. Aí no verso 19, de repente, veio do deserto um vento muito forte que soprou contra a casa, e ela caiu em cima dos seus filhos. Todos eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Olha que coisa. Uma tragédia aconteceu. Além de Jó ter perdido seus bens, além de Jó ter perdido seus empregados, Jó também vai perder os seus filhos. E não somente um filho, mas todos os filhos de Jó que estavam ali na casa desceram à sepultura. Imagine comigo, você que é pai, você que é mãe, você perde um filho na sua vida, não sei se você já perdeu, mas se você perder um filho na sua vida, é como se metade de você fosse embora. Agora imagine a situação desse homem. Esse homem tinha perdido todos os seus filhos, porque para ele não existia nada melhor do que seus filhos. Primeiramente Deus, mas também os filhos dele eram muito importantes para ele. Era a herança que Deus deu a ele. Mas o que me chama a atenção é que no capítulo lá que nós lemos, no capítulo 1, aleluia, no verso de número 4, verso de número 5, Jó vai dizer que ele, todas as vezes, oferecia um sacrifício em prol dos seus filhos a Deus, porque ele temia, porque ele tinha medo que Deus fizesse alguma coisa para os seus filhos. Aí lá no capítulo 3, no verso de número 24, 25 e 26, principalmente no 25, diz: aquilo que eu temia foi o que aconteceu, e o que mais me dava medo me atingiu. Ou seja, Jó estava com medo de que algo poderia acontecer com os seus filhos, se os seus filhos estivessem pecando contra Deus. E aqui vai uma revelação que Deus passou ao meu coração. Através do sofrimento de Jó, através dos filhos de Jó que ele perdeu, Deus falou fortemente ao meu coração que devemos tomar cuidado com aquilo que nós estamos temendo. Estamos tendo um grande pavor, porque muitas das vezes Deus pode usar o diabo para mexer no local aonde Deus já mandou descansarmos. Então entenda uma coisa, você que está do outro lado. Não tenha medo da sua situação. Não tenha medo do que pode te acontecer. Não tenha medo do seu futuro. Entrega tudo nas mãos do Senhor.
Não tenha medo do que podem fazer a você, mas tenha medo de Deus, que pode fazer a tua alma perecer no inferno ainda vivo. Tenha medo de Deus, não da tua situação. Jó, um homem íntegro, reto, temente, justo, que se apartava do mal, passou por uma grande provação, passou por um grande vale, aonde muitos que passavam por perto de Jó não o reconhecia, porque o sofrimento dele era muito grande. Mas o interessante é que a vida de Jó tem muito a nos ensinar. E isso daqui é um ensinamento para o nosso coração. O medo, ele não é real. O medo, ele só vem para paralisar os sonhos de Deus sobre a nossa vida. O medo, ele quer te colocar numa zona de conforto, aonde você vai pensar que está tudo bem, que é só aquilo ali que Deus tem para você. Mas deixa eu te dizer uma coisa, mesmo Jó, sendo um homem já rico, com um monte de filhos, Jó tendo riqueza, mesmo assim, Jó precisava passar por uma experiência com Deus para que Jó entendesse, de conhecer mesmo a Deus, quem era o próprio Deus. E eu quero dizer para o seu coração, para que você guarde isso na sua vida. Não acredite no que o medo está dizendo para você. Vá em frente, enfrenta esta batalha. Vá em frente, vença esse obstáculo. Vá em frente, não olhe para a direita, nem para a esquerda. Olhe para o Senhor. Porque o próprio Deus pode usar de maneiras que você não conhece para te ensinar, para fazer você entender que Ele está no controle de tudo. Foi da vontade de Deus provar Jó, foi da vontade de Deus colocar Jó no vale, foi da vontade de Deus fazer Jó passar por uma aflição, foi da vontade de Deus. Às vezes achamos que é o diabo tocando, às vezes achamos que é o diabo agindo, mas deixa eu te falar uma coisa, muitas das vezes o próprio Deus está usando o diabo para nos ensinar coisa que nós não aprendemos quando está tudo bem. Porque quando está tudo bem, não queremos mais orar, não queremos mais cultuar Deus, não queremos mais fazer nada para Deus. Mas quando uma situação acontece, uma situação que nós não podemos resolver, chega diante da nossa porta, aí nós aprendemos o que o Senhor Ele quer para a nossa vida. Então, eu deixo essa palavra ao teu coração. Não tenha medo do seu futuro. Não tenha medo dos gigantes que levantam contra a sua vida. Não tenha medo dos perseguidores. Não tenha medo da sua situação. Deus, Ele está com você. Deus, Ele vai te amparar. Deus, Ele vai te ajudar. Se te faltar caminho, Deus vai abrir caminho entre o mar. Se te faltar água, Deus, Ele vai fazer água da rocha brotar. Tudo para que você continue o seu caminho. Tudo para que você vá adiante. Porque Deus nunca, escute isso ao teu coração, Deus nunca vai querer que eu e que você que sai do outro lado venhamos a desistir da nossa caminhada. Por mais difícil que seja, por mais doloroso que você está passando, continua, porque o que Deus tem preparado para você é muito maior. E olha como que é interessante esse livro de Jó. Eu vou te mostrar um versículo para nós terminarmos esse vídeo. Aleluia. Lembrando que essa é a versão da nova linguagem da tradução de hoje, que é mais simples de entender. Olha que interessante este capítulo aqui e esse verso que eu vou ler para você. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu só achar aqui. Oh, glória. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Grande Deus.
Aleluia. Sim, Jesus. Deixa eu só achar aqui, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, eu não me lembro aonde está, mas eu quero dizer para você que lá está escrito da seguinte forma: embora um homem podem começar com pouco, o seu final será muito maior de tudo aquilo que ele já perdeu. Então eu quero deixar essas palavras para o seu coração. Você que está aí do outro lado, compartilhe esse vídeo, curta, comenta, envie para as pessoas da tua família, envie para as pessoas do teu bairro, envie para as pessoas da tua rede social, envie, porque Deus ele quer falar o coração de pessoas, e eu tenho certeza que essa palavra, ela falou, vai falar e continuará falando, para que o nome do Senhor seja glorificado. Lembre-se, Deus, ele não erra endereço. Deus, ele sabe aonde esta palavra tem que se repousar. Se essa palavra falou com você, comenta aqui neste vídeo. Que Deus te abençoe e que você fique na paz do Senhor.